fine. Okay, And you? great. I'm good too. Thank you. Nice to meet you. My name Nice is to meet you. Bruno. Great. And you are Gabriel. Okay, welcome to your first class. Yes, All right. Do you know how to speak English? Can you understand me? How are I you in the can. English level? 1 moment. Yes. Okay, okay. All right. So you can understand me. Yes, I All do. right, perfect. Okay, so it's not a difficult task for me. Great. Perfect. Okay, where are you from? I'm from São Paulo, All right. but I'm live in Curitiba. You live in Curitiba. Oh, it's cold there. Um, Sometimes. sometimes. How is the weather now? Is it cold or is it hot? It's hot. All right. Okay, yeah, we are in summertime. I live in Belo Horizonte and I'm from Belo Horizonte as well. Mhm. And the past decades, the past 10 years or so, Belo Horizonte is becoming a very hot city. Very hot. Yes. It Uh, used to be a very I, cold I city. I have friends in live in Uberaba, não, Uberlândia. Uberlândia, okay. Uberlândia. Uberlândia, I think it's colder, right? I don't Okay, know. all right. Uberlândia, it's a little bit far from Belo Horizonte. All right. So tell me a little bit about you and why do you want to learn English to improve your English? What is your goal? Repeat, please. Okay, sure. Tell me a little bit about you. Okay, what do you Okay. do for a living? What are your hobbies? What things that you like? And what is your goal, your objective, that you came to us to learn and improve your Okay. English? Okay. The last question, professional, but very important for me in profession. Mhm. Um, I believe I'm professional IT. Okay, all right. You're a technology guy. Yes. Hobbies. Play guitar. Uh, Oh, you like to play the guitar. mhm. Awesome. What uh, kind of music you like? Rock and uh, roll, rock and blues. roll. Rock and roll. Nice. Yeah, okay. Hardcore. So we are best friends now. Perfect. I like to play the guitar too. But I never went to a school or never had a teacher. I was self-taught Learn. guitar, Think. so I don't play Okay. very Understand. well. I'm not a very technical guitar player, but I can play my songs and my riffs, the riffs and the songs that I like, and I'm happy with that. I'm 3 months the class, but only. Okay, I'm sorry, I didn't understand what you said last. Um, I'm learning play the guitar, Okay, né? Uh, 3 months only. 3 songs or 3 moves? Não, 3 months. Okay, three Mês. chords. Não, months, mês, né? 3 months. All right, three 3 months. months. All right, perfect. Okay. Oh, so you're learning the guitar for 3 months now. É. Nice. Uh, Okay. It's the best time. You're learning and you're finding out all new things. That's awesome. yes. What are your favorite bands? Now, Sun for One. I don't know that one. Sun for Uh, One? Sun for One. Okay. Hardcore music. Okay, I will check that out. Nice, man. All right. And how old are you? I'm 39 years old. You're 9 years old. Okay, Oh, perfect. geez. Yeah, we are almost the same age. I'm 40. Yeah.
I I'm birthing next day one. Okay, your birthday the 1st of December. First. Yes, Oh, yes, it's next week. All yes. right, so we'll be 40. Nice, man. All right, that's cool. I am 14 years old. Yes, 40, 40, 40. 40. Okay, yeah, Okay, because okay, when it's 10, 20, 30, we end with Y. So it would be 40. Opa, okay. desligue as letra 40, For, okay? 40. And when we are saying teen, it's between 13 until 19. So the teens we Okay, call the okay. youngsters, the young people. They are not child, they're not kids, and they are not adults. So they are teen because every number it's written with 13, 14. All right. So Okay, this is okay. All 1, right. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Then 20, 30, 40. Understand. Right? Tá. Understand. Perfect. Okay. Yeah, you don't look like 40. You have a Uh, young spirit. um, Awesome. Perfect. All right. So you come from the IT area, so mhm. that's why you know some English already because you work with English all the time. Yes, yes. Nice. All time, né? Yes. Something meetings in English, Oh, but don't speak. you Uh, you do speak a little bit. no, no. Little. Okay. Uh, but understand, listen, né? Okay. Uh, so, practice the talk, the Okay. speak. Practice, Uh, yes. Just yeah. practice that. All right. Well, I used to say to students that speaking in English is easy. It's the easy part. It's no Hmm. trouble, it's not hard. The hard part, the hardcore part, is to understand English. So Hmm. you are done with the most difficult part because listen Okay. something that you are not used to and understanding that is the most difficult part, whatever Hmm. language it is. So we're talking in English. To understand English is the most difficult part. So I like to say to my students that we are not going to build, to create, to make an English just between me and you. I'm gonna teach you, you're gonna learn the English, and then we're gonna Hmm. use the English with everybody else. No, we're gonna Okay. use the English that's out there. We're just gonna hear, listen, understand, and just repeat. Okay? Okay. So of course we have to think, we have to make the constructions of the phrases, of the sentences, This but is most difficult for me. okay, and that's why I'm saying that because we have to think, of course. We cannot say Hmm. things without thinking, of course. But at the end of the day, no final das contas, at the end of the day, we will be just like a parrot. You know, parrot, papagaio. We're just Perfect. going to repeat a lot of Hmm. things that we are used to listen. Just like, what's your name? What's your name is so old. We listen that Hmm. for so many times. It's easy. It's automatic. What's your name? Where are you from? I'm Yeah. good. And you? So we're just gonna listen everything else, all the English that you are able to listen and to understand, and you're going to record that in your memory card. Yes. Hmm. And whenever you need, we're going just to repeat, to say just like they say. Okay? So Okay. it's just like a mimics game. We're just gonna do just like they do. Okay, of course, we're gonna learn, we're gonna understand, we're gonna think about everything that we're going to say and speak. But at the end of the day, we're not going to try to make my own English or your own English, and this will Uh-huh. work. It's just Yes. use what is done. Just like coding, you can code from the scratch, everything new, you type in every letter, or just paste, copy and paste something that works and just add something, modify something. Okay, so that's the main.
thing about speaking English. Once you can understand, that's the hard part, the hardest part. Okay. Uh, Okay, okay. if you don't understand even a little thing that I'm saying, you give me a sign. Okay. Um, 99% you'd say. Okay, 99%. It's Yes. awesome. It's all right. It's good already. Okay, Okay, so okay. some things that I like to say, and I think it will be you know already the things that I will say. It's to speak English, we have to pretend we are from the very inner country of Brazil, of inner parts of São Paulo, of Minas Gerais, and we have to say porta e porteira with that R. Accent. Uh-huh. Yes, with that accent, really R. So every Or letter R, every R letter in English, R. we're going to Mm-hmm. say just like that, okay? Okay. Another good thing that we have to remember is that in Portuguese, the strong part of the words, it's always at the end. Just like restaurante, eu gosto, meu nome. Feedback. Yes, those are the Meeting. examples. Yes. So in English it's backwards. It's the same but backwards. The strongest Mm-hmm. part of the words it's always on in the beginning of the words. So feedback, Portuguese, feed, back, Back. right? Piquenique, piquenique, picnic. Okay, just always the beginning is the Mm-hmm. strongest part. And I think you fit the group of the students that you already know how to speak. You have all the knowledge, you have all the experience that we need, and you just have to let yourself know that you can speak. It's just a matter of confidence, all right? So that's what I'm going to focus on you because if you can understand and you are understanding 99% of everything I say, it's easy for you to just let the words go, let the words flow. All Uh-huh. right. Okay. All right. Uh, okay, so tell me for how long you work with IT? Oh, good question. I'm working contact center in Cielo. Okay, big Cielo, company, yes, 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 great because company. yes, Pix, né? Também. Um, yeah, I'm working team in 7 peoples. Uh, People. People. People, it's already plural for person. Okay, so if I have Perfect. one person, okay, if I have two Okay. people. Pe- Peoples plural. No. Yes. Okay. There is peoples, we can say peoples, but only when we are talking about povos. Okay, some things I Okay. was saying in Okay. Portuguese because we'll be quicker. Mhm. So if we're talking about Africa or the indigenous peoples of Brazil, Okay. Okay. so we're Uh-huh. talking about different povos. But Understand. Mhm. mostly of the conversation, we're not going to say peoples, only if Perfect. it's a technical conversation about population and things like that. So Mhm. remember just people. It's Perfect. funny to say people with no S, but people Uh, means a lot of persons. sim, sim, yes. Uh-huh. All right. Um, uh, So you work with a oh, group of seven yes, people, okay? yes. Uh-huh. Um, the more. For how long? You started work with IT since you were 18 from the college, from the university? 18, exato. I'm starting work in 18, finish work on uh, tá, pá, pá, 15, 16, 17, 15. Não, 6 p.m., né? 6 AM, PM, como pronuncia mesmo? De horário? É, AM, você vai fingir que você tem uma AM. amiga que chama AM? PM, AM, PM, AM, e o perfeito. PM, ok. PM, ok, ok. Então, 6 p.m., né? Ok. Um, Oh no, but I asked if you ok. work with IT since you were 18 years old.
from Pronto. college. Tá, eu perguntei se você tinha 18 anos de idade, aí você tá falando de horário, né? Então a gente sempre Ok, fala exato, no exato, início. exato, Ok, exato. so, since you were 18, aí eu tô perguntando assim, ó, since you were 18. Aproveitando aqui que deu uma pausa, eu vou só recapitular Perfeito. os números com você, né? Então, do 1 a 10 Perfeito. é tranquilinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Uhum. 9, 10, 11, 12, que são as duas 12. exceções, né? E aí, do 13, 13 ao 14, 19, 15. Aham, ok, ok. 16, 17, 18, 19. Beleza? Exato. 20, aí a gente vai 21, 2, 3, 30, tá? Então todos eles a gente vai terminar com teen antes dos 20 e todas as dezenas o t. Aí a gente tem que lembrar que o tree a gente usa só pro 3. Depois todas as variações a gente usa o third. 30. E isso aí Third. vai ser 13 ou então 30. Isso acontece com 5 também. O 5 a gente só usa no número 5. Só pra bagunçar, né? E, cara, eu gosto de falar assim, inglês é muito fácil, mas também ele não é assim, Uhum. né? Até uma coisinha ou outra. Mas pra gente Não, só. brasileiro que aprendeu a falar português, eu não admiro Sim. ninguém falar que inglês é difícil. Eu saio de casa e vou discutir pessoalmente, porque não. Português É. perto do inglês, inglês é a piece of Mas assim, pie. ó, são coisas que a gente até usa, né, no nosso dia a dia e usa muito, né? Porque são, né, números, né? A gente acaba usando. Sim, sim. Mas, cara, é uma prática ali que às vezes dói, né? Dá Porque uma para você confundida. converter isso, Dá. né? Dá uma confundida, sim. E nem fala, embaralha, que embaralha. Às vezes, por exemplo, né, nem falei pra você, né? Às vezes eu tenho algumas agendas com um time de suportes indianos, por exemplo, Nó. e, cara, pra ouvir eles falando é Nó. horrível, cara, é horrível. É. Aí, às vezes tem sorte de entrar um indiano que fala um inglês melhor, né? E Razoável. aí, aí assim, aí eu consigo entender, né? Então, tem colegas do time que falam inglês, então eles têm que estar na agenda para poder. É um assunto de relatório que é minha parte, né? E eu comando. E aí eu preciso, às vezes, pedir uma ajuda de outra pessoa para Entendi. poder fazer, né, a tradução. Que a sua dificuldade maior é para se expressar, mas você entende. Mas dependendo do idioma Eu também não dá para consigo. entender, não. Ah, não, não dá, não dá. Mas assim, vamos dizer assim, que ele, né, eu praticamente entendi quase tudo que você falou, né? Uma exceção de uma palavra ou outra, ou uma Mas aí expressão, dentro do enfim. contexto Isso, ficou. aí consigo entender, exato. Aí a mesma coisa nessas agendas. Então, como é algo muito teórico, muito técnico, específico, Sim, né? sim, Então sim. eu consigo entender esse contexto. Então, consigo ter esse entendimento. Mas para poder, né, me expressar, essa é a minha trava total, né? Tá. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui até o momento já foi, é, sabe, já me Ah, maravilhoso, cara. Que legal. ultrapassei qualquer limite que eu já cheguei, Tá. tá? Então, Eu até falo, agora já. não sei se você entendeu direitinho, você entra no grupo que é o seguinte, você tem todo o conhecimento, você tem todo o material para falar Digamos que eu tenho inglês. um Já bom tá dicionário, bala né? na agulha. A bala já tá na agulha. Você só tá com medo de puxar o gatilho, né? E é uma coisa É, super é, normal. Tem alunos que não têm conhecimento e fala pra danar, fala pelos cotovelos e tal, e vai falando, e aí tem que passar o conhecimento, a técnica sim. mesmo, não é Uhum. todo conhecimento técnico, no caso. Até porque, assim, como eu trabalho já com contact center, com TI, é uma solução, eu sou certificado nessa solução e é uma solução que é mundial. Ah, e só esse ano eu fiz 6 certificações, né? Então, Tudo extremamente puxado, padronizado em inglês tudo, também. tudo em inglês, lógico, né? Ah, Tudo tá. em inglês. Então, assim, três dessas provas eu tive que fazer com inglês mesmo no puro, né? No Ah, pelo, então vamos dizer você assim, né? manda pra caramba, é só Não, desbloquear cara, a isso aí. gente, a gente entende, né? Entende pelo contexto, porque as perguntas são meio fixas, assim, Mas o né? mais difícil é entender. Mas, O listening é a parte ah, mais difícil, é o ápice da coisa, assim. Aí depois de lá é tranquilo. Então, ok, na aí verdade, só. o read, né? Que é a leitura, porque era a prova escrita, né? Então, Tá, o read. entendi. Tá. Ok, É, né? eu classifico Mas assim. O reading é a parte mais fácil, que você tem todo o tempo do mundo para ler, né? Aí uhum, vem o listening, porque uma coisa é igual ao português. Se a gente falar cadenciado, beleza. Mas português não fala cadenciado. ninguém fala isso, né? E aí no Ninguém fala inglês assim. a gente tem essa dificuldade. Sair do escrito e falar as palavras cadenciadinhas, beleza. Demora um pouquinho, mas pega. Só que aí quando você vai para a vida Uhum. real, é tudo embolado. E aí uma frase só parece com uma palavra só. Uma frase parece com uma palavra só. Esse é o pulo do gato. A gente conseguir entender, que é o que você já está fazendo 90%, 99%. Cara, isso é o mais Mas você, difícil. você também falou É, pausadamente, né? Primeira primeira aula, aula a né? gente vai vendo. Mas Apesar nem de assim, ó, tanto você também. falou rápido, tá? Você É, não falou assim tão isso que eu ia pausadamente, falar, tá? nem tanto. Eu vou sentindo É, aqui. Se o aluno faz isso. careta, eu freio um pouquinho. Então, aqui, aí no número, a gente vai ter a diferença do 3 pro 13, pro 30, e o 5 também, a gente só usa o 5 no número e vai usar o fifth
né? Então vai ser o 15, 15. isso, e o Uhum. 50, né? Mas você falou com a pronúncia melhor do que 51, eu, porque 52, ok, aham, exatamente. perfeito. Então 50 Uhum. qualquer coisa, 51, 52, né? Aí eu gosto de lembrar o nine, né? Lembrando aquela regra, a gente fala forte o início e fraco o final. Então se a gente falar nine, você está botando muita Ok. ênfase no final. Aí parece que você está falando o 90, tá? Ninety. Porque o Aham. T no inglês, ele é meio, ele sofre bullying. Ele é meio aquele garoto que ninguém gosta. Não existe. Ele perde o som dele. Então, normalmente ele tem som de R e quando tem uma palavra que já tem muito som anasalado, ele vira o som de N. Então a gente pode falar 90, seria uma pronúncia um pouco mais Uhum. britânica, né? E no americano seria mais 90. Tá? Então, se você Ninety. fala Aham. nine, querendo falar 9, mas forçou muito o final, você usou o Y. Lá pra 90. Entendi. O Y ele puxa força para ele. Sempre que eu termino uma palavra em Y, eu continuo com a regra do início forte, final fraco, mas aí eu lembro que o final não é tão fraco, não. Aí eu falo nine. Aí eu lembro, ele não tá tão forte quanto o início, mas eu tenho que dar um acento nele. É, umas regrinhas que sacaneiam, né? Practice, practice, don't worry. Né? Então, para falar só 9, eu gosto de falar que é o não no Nine. alemão. Nine. Nine. Só isso, nine. É como se fosse o ai. Praticamente um emudo, né? Um nine. Exatamente, tá? Tá. Aí nine, eu já botei o Y no final e virou 90. E se eu quiser falar 19, 19, né? A gente vai falar Uhum. como se fosse o nine, Perfeito. só que aí eu tenho que botar o TI, né? Que é aí vem o Uhum. som do T, né? Ok, so you work with IT since you were 18 years old. Since you work with... Sense words, não, não. Não, Essa não, não é uma palavra que é uma frase, é um começo que eu não é perfect. comum. Finalmente consegui falar alguma coisa que você não entende. Então, É desde since... quando? É isso? Isso, exatamente. Tá, Since é desde tá. quando? E since a É, gente pelo vem... contexto, entendeu? Pelo Boa, contexto, aí a gente tenta pegar alguma boa. coisa, mas é algo que eu não é cotidiano, né? Perfeito, normal. Sim, você vai ver muito em frente de loja, de restaurante, para falar desde tantos, ou Ah, ok, ok. marca, né? Então, Vans, sim, sim, blá, 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 blá. Ok. Tá? E aí o you were aí é que você era 18 anos velho. Porque tem essa diferença. Opa, years old. Porque tem essa diferença no inglês, years old, esqueci do outro. Eu vou falando, vou escrevendo. De vez em quando eu escrevo alguma coisa errada, porque eu vou tentando falar rápido, escrever rápido. Se você ver, achar estranho, você me Muito chama teste. atenção, tá? E aí tem essa diferença, porque no português vai ter outras situações parecidas. No português a gente fala eu tenho tantos anos. Uma propriedade, uma posse, né? Eu tenho 40 anos. No inglês a gente fala eu sou 40 anos velho, 40 years old. Então sempre que a gente vai falar de idade, a gente fala é. E esse were aí é uma versão, uma conjugação passada do verbo to be, né? Então sempre que eu falo de idade, por exemplo, igual a gente falou, I am Eu 40, tenho. Uhum. you are 39. No passado, quando você tinha, no português, possessão, quando você tinha 20, no inglês eu vou falar you were 20 years old. Aí o YO é o years old, né? Ah, Tá? where? Então, Uhum. tá. Were. Essa Were. pronúncia aqui, ó. You Were. were. Eu gosto, sempre que eu botar entre parênteses, é como nós brasileiros Pronúncia. Perfeito. falaríamos Perfect. aqui. Uhum. Tá? Se a gente fala where, aí vira a palavrinha de local. Onde? Where. Aí já tem um acento mais pro E mesmo. Where. Tá? Então o que eu te perguntei Então foi: isso é passado. Were seria passado, quando você tinha. É isso? isso, o were é o to be no passado. To be é ser ou estar. Então quando eu usar o were, eu estou falando que você era ou você estava. Se eu falar de mim, eu era ou eu estava, né? Então, por Ok. exemplo, when I was, que é a outra versão do passado, tá? Então, vamos lá, o to be, né? A gente está falando do to be. Então, no passado a gente Ah, tem essas duas versões. To nunca be's, aprendi. não, beleza. Não. O foco nossa conversação sempre, né? E mesmo porque Aham. eu não sou Aham. muito, nunca fui fã de gramática, nem português, nem americano, nem inglesa, né? Mas a gente precisa ter uma base, igual Aham. na programação também. O negócio é pau na máquina, mas você tem que ter uma base ali para fazer Sim, direitinho. sim. Então, sempre que eu falar to be, é o verbo ser ou estar. A gente tem os dois verbos, ser ou estar. No inglês ele tem um só que é agente duplo. Funciona para os dois, né? Isso é uma coisa muito enraizada no inglês. A gente tem menos variações de palavras no vocabulário. Ou seja, eu não tenho tanto de variação da mesma palavra igual a gente tem no português. E aí acaba que eu tenho uma palavra que tem vários sentidos, vários significados, tá? Então, uma palavra solta é como uma pessoa virar e falar assim: o que que significa isso em inglês? Aí você fala: pô, mas você leu aonde? Você ouviu aonde? Qual contexto? Porque pode ser Contexto. isso e pode ser outra coisa completamente diferente, né?
Então, to be tá mais ou menos nesse campo aí, porque ele pode ser ou estar. E aí, no passado, quando eu vou falar, eu só tenho duas variações do passado, was e were. E aí eu gosto de lembrar de was, né? Um pouco mais fácil. Was é quando é com você, e were é quando é outra pessoa. É isso? Was é singular, e aí eu gosto de falar isso aqui, ó. Tem Ah, tá. S de singular, opa, singular, né? Então, was eu vou usar com I e o he, she, it. Ele, ela e isso. He, she, it, você Uhum. tem dificuldade para lembrar? Não. Não? Se você Ele, tiver, ela, it, it é você? Não. it é a É coisa. coisa. Eu, Perfeito. eu gosto de memorizar. É bom também, eu gosto de falar, Qual foi do filme? engraçado e tal. Perfeito. He, você vai lembrar de He-Man. She-Ra, você vai lembrar de She-Ra, que você é da minha idade, então você conhece. Aham. E It, do filme It é a coisa. Tá? Então, He-Man Perfeito. ó, He-Man. He é ele, She é ela e It é a coisa. Então, se eu tô falando de uma Beleza. pessoa só, e eu também, was. Eu era, I was. Eu estava, I was. I was in Curitiba in 2013, I think. 2013, 2000, 2013, 13, né? Então, 2013. 13. 13. I was working in Curitiba. Long time ago. So, I was, eu estava. Se eu falar de você, aí a gente divide, né? Were, a gente vai lembrar que tem o R na palavra de plural. Então tem were com R de plural. E aí eu vou usar o were com os sujeitos que são plural. Então é eles, they, né? We, nós. Aham. E quando a gente está falando de to be, eu trabalho com grupos de sujeitos, tá? Então, pro grupo de plural, eu preciso botar mais um aí, porque se eu tiver só they e we, é uma dupla, não é um grupo. Aí eu preciso de mais um, que é o you. O you, ele é outro agente duplo também. Ele funciona como você, mas ele funciona também como Yours. vocês. Aham. Yours, né? Yours aí já é possessão. Nessa hora a Tá. gente não vai falar do Ok. yours não. Ok. Tá? Mas Tá. o you, então se eu, por exemplo, eu sou o chefe de você, e aí eu tô falando com você, eu falo, hey, you, Gabriel, do that for Ok. me. Mas eu ouvir e falar assim, ó, vocês e seu time, vocês têm que fazer isso. Então, you guys. Aí a gente tem Ah, ok. essas Aham. artimanhas pra gente deixar claro, porque se eu falar só you e Uma pode ter pessoa. um Aham. contexto que eu tô falando com um grupo de pessoas, fica meio, entendeu? Então, nesse caso, eu falaria you, Gabriel, tô falando só com você. Mas se eu ouvir ele falar you guys, You guys é guys. galera, pessoal, pessoas, né? Se eu falo you guys, aí eu deixei claro que eu tô falando com mais de uma pessoa. Né? Ok. Então eu tô na rua, tá um bando de gente na porta da empresa. Eu falo, hey, you guys, need to move. Vocês, galera, tem que sair daí. Preciso sair. Uhum. Então o you, a gente vai considerar isso só na hora do to be. Que o to be eu preciso separar de plural, entre plural e singular. Só no to be. Todos os outros verbos, nas próximas aulas a gente entra com mais calma, né? Em detalhe. Mas só o to be eu preciso separar em plural e singular, tá? Então quando eu tiver singular, was, que é Was. para Uhum. I, he, she, it, uma pessoa só, eu só, ele só, ela só, isso só. E aí quando eu vou no plural, aí eu lembro que eu tenho que ter três, não esquece do you não, porque se eu tiver só dois, se você lembrar só dos plurais mesmo, que é eles e nós, fica dois é uma dupla, mas eu preciso de um grupo, eu trabalho em grupo. E o you, mesmo quando eu estou falando com uma pessoa só e é singular, eu vou tratar ele como plural. Aí eu uso o were, tá? Então o que eu perguntei para você foi, do you work with IT since you were 18 years old? Então, essa pergunta aí foi: você trabalha com TI É, desde desde que os você. seus 18 anos? Isso, desde que você era 18 anos velhos, né? No português, desde que você tinha 18 anos. É 18 anos. Tá. Ok. Agora eu entendi. Cara, e só um detalhe aqui. Como você já estava entendendo, né, a conversa foi fluindo e tal, eu não escrevi tanto, mas eu uso esse recurso porque isso é primordial para a gente treinar o listening, que também não é muito seu caso, mas treinar sempre é bom, né? Porque quando a Uhum. gente escuta e lê, a gente escuta melhor, porque a gente está sabendo todos os barulhos que a gente Compreendi. está ouvindo, Exato. certo? E isso é Uhum. um exercício muito legal, muito bom para você fazer com filmes e séries, botar legenda em inglês, áudio e legenda em inglês. Se ficar difícil, você põe a legenda em português para você entender o que está acontecendo. Mas aí você volta e põe a legenda em inglês também, porque você vai ler o que está sendo falado e aquilo ali você ouve melhor. E aí você vai treinando mais ainda o seu listening, que já é bom. Só que quanto mais a gente ouve melhor e com mais compreensão, mais fácil fica da gente repetir. Igual um papagaio mesmo que eu brinquei no meio da aula, né? Não, sim, exato. O papagaio fala um Faz, tanto de faz, coisa faz que soltar. eu não sei se ele É, entende ou não, mas ele ele repete. fala. É, Eu acho que muitas vezes não entende, né? Mas não pela sei. graça ou de tanto ouvir, É, acaba fala. repetindo, né? Exato. E É. aí a gente vai falar e entender, né? Não vai ser um papagaio, mas a gente vai entender.
Mas a ideia é essa, né? A gente não vai ficar desenvolvendo nosso inglês aqui fechadinho num quarto aqui, só eu sei. A gente vai usar o inglês que já é falado lá, vai usar o que Uhum. já está pronto, né? E então, assim, aí o listening, ele é muito importante porque a gente já vai começar a falar no automático. Você viu o cara falar, por exemplo, tem uma frase meio tradicional dos Estados Unidos lá, get out of here, do Nova York, né? Sai daqui, get out of here. Eles nem falam a palavra toda bonitinha, né? Seria get out of here. Saia Uhum. daqui, né? É get out of here. Então, você ouvindo isso muito, na hora que você precisa falar aí, sai daqui, você fala get out of here. Não precisa É, pensar em construir a frase, você já gravou aquilo. até mesmo, né, no português a gente também curta muitas frases, né? Muitas Demais, palavras, né? Então, muito. ainda mais, né, aí, em Minas Gerais tudo é treino, né? É, tudo é o trem pra tudo é lado. Tem um bairro aqui que chama Savassi, né? Tem uma frase clássica nossa aqui que você fala assim: você sabe se esse ônibus passa na Savassi ou vai pra Savassi? Aí falando rápido assim: sabe se esse ônibus sai Savassi? É impossível qualquer pessoa que não seja nativa daí entender. Se for daqui, entende. Se Impossível. você não for, Impossível. aqui. Uhum. Então, Não, ó, mas impossível mesmo. finalizar a aula e responder pra ele. Do you Olha, work with IT since you were 18 years old? no, I'm working since Boa. uh, 14 years old. Since 14? 14. Yes, 14. Boa, 14. boa. 14. Perfeito. 14. E aí você, beleza, você curtou a frase, que é uma coisa prática Uhum. da conversa mesmo. I work since 14 years old. Eu trabalho desde 14. Se fosse falar a frase melhorzinha, mais completinha, melhorzinha não, né? Falou ruim não. É, o Mais formal, né? completa, mais Uhum. formal. I work since I was 14 years I old. was. Tá? Hum. Que aí a gente colocaria isso, desde que eu era 14 anos velho. Tá? Então a gente usa o were, eu usei porque eu tô falando de you. Então o sujeito Uhum. you pede a conjugação were. O sujeito I, he, she, it também pede a conjugação Was. I. Então, was. Então nessa hora você responderia I was. Ok. Alright? Alright. Beleza, cara. Seu caso é simples, falar igual médico aqui, né? Seu diagnóstico é muito simples, tá? É só a gente destravar mesmo, porque eu É. falei e repeti, o que a gente precisa para falar é tercional, né? E aí eu preciso trabalhar o Sim. listening, o entendimento para ficar fácil. Igual que se for japonês, você tem que entender hachachuchachá e repetir o hachachuchachá entendendo o que que é. Dá aulas para Isso. outros ou pessoas de outras naturalidades? Outras Você, naturalidades, é, poucas vezes tá. na vida, assim. Mas de idioma só inglês, né? Não, Mas eu perfeito. uso muito Assim, ó, isso. acho que meu problema principal é realmente assim, é construir frase, né? Acho Uhum. que essa é a maior dificuldade. Muitas palavras eu sei o significado delas, né? Tanto é que praticamente o que você falou, eu consegui primeiro entender o que você falou, ter esse entendimento, ou seja, o listening, né? Eu acho que a gente tá. Lógico, você falou palavras fáceis, você falou um contexto fácil, mas a minha dificuldade é na expressão, é de construir uma frase, de construir uma sentença, né? Para Aham. daí sim a gente conseguir conversar. Então, acho que até estava falando com o Rodolfo nas outras agendas, né, que eu tive com ele, que ele até me ofereceu, né, os grupos, né, aulas em grupos. Eu falei, cara, eu sou travado para falar com uma pessoa. Aí você vai me colocar para falar com 5, com É, 10? põe o holofote todo, né, em É, cima. então vai, pelo menos nesse início, né? Enquanto eu não tirar essa trava, não é assertivo, né? Aham. Então, como assim? Eu já tenho imagino eu, né? Aí vem um pouco da modéstia, né? Eu já tenho um vocabulário bom, né? Em português. Com certeza, o meu dicionário, vamos dizer assim, em inglês, ele é grande, né? Eu, né, conheço muitas Só palavras, por trabalhar com entendo tecnologia, você já tem um exato, vocabulário exato. vasto já, com certeza. Exato, exato. E assim, como eu preciso aplicar, né, isso que é às vezes uma conversa técnica, então, poxa, os termos técnicos eu tenho, né? Então, assim, o problema é construir frase, é construir um diálogo, porque muitas vezes nessas reuniões, por exemplo, que é onde eu tenho um pouco mais de imersão, né, nesses tópicos, né, nesse assunto, eu consigo muitas vezes entender 70%, 80% do que eles estão falando. Né? É um inglês um pouco mais difícil por causa do acento, da acentuação. O indiano fala muito para dentro, né? Indiano, esse indiano não é difícil É demais. horrível. Aí, como assim, às vezes entram alguns indianos que falam melhor inglês, ou seja, não tem tanto sotaque deles, né? Eles falam mais pausadamente porque também não é a língua materna deles. Beleza, cara, consigo entender praticamente quase tudo, como
converso com você, Criatividade tá na hora né? de você botar pra fora, né? Cara, total, total. Nossa, Assim, de me isso é expressar, mole. é esse o ponto. Isso Então aí é o último essa passinho. fase, é essa fase que a gente precisa destravar. É, não, isso aí Né? é o último passinho. É aquele negócio, já tirou as rodinhas da bicicleta, você tá só precisa pegar a velocidade. Que você tá com medo de Uhum, pegar a velocidade, aí a bicicleta fica sambando, né? Na hora que bota um né? pouquinho de velocidade, você vê que flui. Aí, Aí, ó. aí minha pergunta é do seguinte agora, já que né, a gente está no final, o que, que eu preciso para a gente, nas próximas aulas, por exemplo, né, o que, que eu preciso estudar exatamente, né, naquelas videoaulas, para que a gente, sei lá, talvez alguma coisa que você me pergunte, Aham, enfim, aula e tudo mais. Eu vi lá os dois primeiros vídeos só, né, que tá eram ótimo. o Welcome e o Nice to Meet, mas assim, queria entender Você o vai que ser muito mais. basicão, mas é legal você repassar o basicão, é bom, importante. Sim, sim. Aham. Cara, Porque na aula a gente vai falar de outras coisas, pelo jeito. É isso. sim, são totalmente desconexos. Se você quiser Tá, trazer tá. os assuntos, as matérias das aulas, coisas que você teve dificuldade, dúvida, tranquilo. Qualquer dúvida, no geral, coisa de trabalho também trazer, 100%, tá? A aula nossa é totalmente livre, é sem roteiro, né? Não Entendi. trazendo, Entendi. eu vou puxando papo. E aí, sabendo dos seus interesses, do seu objetivo com o inglês, a gente vai focando nisso, né? É. O que pode praticar, além do material que você já tem acesso, seria filmes e vídeos, séries, filmes e músicas também em inglês. E aí alguma coisa que eu acho legal é o seguinte: você vê o personagem lá, a cena do filme, da série falando, e grava naquele grupo do WhatsApp que só tem você, manda o áudio lá, o gravador do celular, sei lá, grava você falando a mesma frase. Entendeu? E aí Tá. vai pegando a diferença, vai vendo onde é que tá falando. Igual A what, situação. Tá. was, Aham. where, were, né? E vai tentando repetir as frases, porque o que a gente tem que focar com você, que é a única coisa que falta pra você chegar lá, é a fala, é a comunicação, né? É a comunicação no sentido de você falar, o speaking. Então vai treinando isso, pega um gravadorzinho de voz aí de celular e tenta ficar repetindo música que você gosta. Metal é foda porque vai ter muita distorção, vai ter muita, Tem, tem, né? tem. Então as Não, não dá. músicas menos metal um pouco, assim, que tem Uhum, uhum. um vocal um pouco mais claro, você pega a letra, lê, ouve, pega a tradução se precisar, se não entender, e aí tenta cantar junto, canta um trechinho, você já tá aprendendo guitarra mesmo, aí toca uma música. Na verdade, a correção, né? Não é que eu estou aprendendo, eu aprendi. Eu fiz 3 meses de aula somente, né? Ah, Aí me tá. faltou a expressão que foi no passado, né? Ah, não, Faltou beleza, lá tá. essa, Não, então essa. beleza. É. Pô, já toca, já sabe. Não, já, Fez assim, três. já não toco há tanto tempo, né? Mas eu Beleza. aprendi a tocar Em e fiz três. somente três meses de aula. Ó, que top. Massa. E é isso, aí você vai praticando a sua fala e corrigindo com as referências que você tem, seja de um filme, seja, ou da própria aula, né? Ele vai dar os exemplos lá e você pega e se grava falando, repetindo ele, né? Porque Até, o até para seu. questão profissional, né? Eu trabalho com call center, né? Uhum. Então, eu trabalho na Cielo. Na Cielo a gente atende, né? Tem 2.500 posições de atendimento Vixe. espalhada no Brasil. Então o Nu, fazia tempo que eu não vi o Nu. Ah! É, porque No o meu colega, é é, o short para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. aí o colega que eu conheço, que morava em Uberlândia, agora está em Patos, ele trabalhava no time, mas acabou sendo desligado há uns 3 meses. Então faz tempo que eu não falo com ele. Então por que eu Ah, falo Nu? ele era Aí eu o lembrei. cara do Nu. Ah, é, aí eu lembrei. Aí assim, como eu já trabalho nessa parte, então assim, é algo que para mim ele tem que ser cotidiano nesse sentido. Então quando a gente puxar para o profissional, né, cara, é sobre interação, é sobre conversação, é sobre uma interação que durou tanto tempo. É, Aí eu curto a parte de relatório. Então relatório eu trabalho muito com time zone, eu trabalho muito com dados históricos, aí tem o D0, ou seja, dia de hoje, aham, D-1, que é dia de ontem. aham. Então, esses conceitos assim que Não tá no preciso vocabulário trabalhar. casual, mas a gente vai É, usar no tá no meu vocabulário em português, mas eu não tenho, né, o Entendi, contexto para trazer isso em inglês. Tá? entendi, entendi. Então, Mas por é exemplo, como isso eu falo mesmo. D-1, day, né? Aham, Menos um, dia menos um. aham. Né? Não tenho essa, sei lá, day less one, Aqui de bate-pronto seria D minus one, né? Mas minus. aí talvez não seja exatamente, né? E aí se for positivo, eu não sei se fala positivo, seria só o número, né? D10, no dia décimo, 10, Uhum. né?
Aí eu né? tenho que. Ah, eu sei que vai me trazer isso aí mais do que eu. Mas assim, Não, a tranquilo, gente assim, tem. é só para poder talvez te nortear do Aham, por onde a gente pode ir para chegar num objetivo mais rápido, com tá? certeza. É Mas a nesse gente. contexto que É, tô trazendo isso. beleza. A gente tendo a desenvoltura da fala, você já trabalhando isso no Sim. casual aqui, que é o mais fácil, que é onde a gente começa, né? E Uhum. aí a gente entrando fica fácil. É como se fosse, né, bicicleta. Aprendeu a andar de bicicleta no planinho, no asfalto bonitinho. Quando você vai pra trilha, você já tem uma Tá. noção boa e não vai passar tanto apertado. É mais fácil do que você não saber andar de bicicleta em lugar nenhum e já botar na trilha. Aí é tombo garantido, né? Tá, Mas não, perfeito, deixa eu perfeito. correr aqui, 14h40, eu já tô há Vai lá. uma esperando aqui. Cara, mas Valeu. igual de novo, igual médico, isso o assunto é fácil, tá? É duas pílulas por dia aí e resolveu. Que bom, cara, que bom. Obrigado pela dica aí. Preocupa não. Valeu, Semana até que vem mais. tamo junto. Falou. Tamo junto. Tchau, tchau.